Olá pessoal, sou o Dr. Gabriel Paes, diretor técnico do Instituto Biodesp, e hoje começaremos mais um 5 Tips, programa semanal sobre dicas que envolvem treinamento e reabilitação de lesões. Muito bem, o tema de hoje é sobre ativação muscular nos exercícios de força e a comparação entre esses exercícios. Então, ao final desse vídeo, você aprenderá 5 dicas muito interessantes para compreender melhor como a ativação muscular pode ou não ser utilizada como uma referência para a seleção de exercícios. Mas antes de começar esse vídeo, é muito importante que você se inscreva no nosso canal, que marque o sininho da notificação e que dê aquele joinha e comente também, para que a gente possa direcionar novos temas para tirar dúvida de vocês eventualmente nos próximos vídeos. Muito bem, então quando a gente fala sobre ativação muscular, a gente trata especificamente da eletromiografia, que é uma técnica que permite avaliar a corrente elétrica que é produzida através da contração muscular. Esse é um tema polêmico e eu falo isso com bastante tranquilidade, porque eu sou pesquisador e trabalho há pelo menos 7 ou 8 anos com eletromiografia de superfície. E já tive a oportunidade de assistir palestras e de participar de congressos com os pesquisadores que no mundo são referência, como Roberto Merletti, como Farina. Só que o problema é que hoje, muitos profissionais que não têm o menor conhecimento sobre eletromiografia têm realizado interpretações equivocadas a partir de estudos científicos ou até mesmo utilizado estudos científicos com qualidade duvidosa para impor, de certa forma, o que eles entendem como a ativação muscular em determinado exercício e a interpretação disso para hipertrofia e ganhos de força. E até o final do vídeo vocês vão ver que isso não é tão simples e muita gente promove informações equivocadas sobre eletromiografia. Então, a primeira dica de hoje é entender o que é eletromiografia. Para o pessoal que está na graduação ainda, talvez alguns termos sejam mais complexos, mas eu vou tentar explicar com bastante tranquilidade. Toda vez que a gente realiza uma contração muscular ativa, isso ocorre através de impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos podem ser captados através de eletrodos. Lembrando mais uma vez que o recrutamento de unidades motoras influencia na ativação, a frequência de ativação também influencia, a sincronização dessas unidades motoras, assim como outras variáveis, como o tamanho do músculo, a arquitetura muscular, o ângulo de penação, o tipo de eletrodo que você utiliza. Então vamos deixar uma coisa bem clara, quando a gente fala de ativação muscular, depende muito do tipo de análise que você faz desse sinal. Ou seja, a gente pode realizar uma análise em relação à intensidade da ativação, a gente pode realizar uma análise em relação ao nível de fadiga proporcionado pela tarefa motora, mas isso tem que ser reavaliado com bastante cuidado, porque o tratamento do sinal depende de inúmeros fatores. Daí vem a dica número 2, que é entender no estudo o tipo de eletrodo que foi utilizado. Nós temos basicamente alguns modelos de eletrodo de superfície e os eletrodos de agulha, que a gente chama de intramuscular. Quando você utiliza um eletrodo intramuscular, você consegue avaliar unidades motoras específicas, por exemplo. É muito utilizado em músculos muito restritos, como os músculos flexores do carpo, por exemplo, das falanges, no qual uma unidade motora inerva uma quantidade de fibra bem reduzida. Agora, quando você pega um músculo como o gastrocnêmio, você tem várias unidades motoras que inervam várias fibras musculares. Então, a interpretação do sinal eletromiográfico depende muito do tipo de eletrodo utilizado. Então, por exemplo, grande parte dos estudos, por questões de custo, utilizam os eletrodos bipolares, que vocês visualizarão na imagem. Porém, isso tem algumas limitações, como a área de varredura, por exemplo. A gente não consegue avaliar todo o comprimento da fibra, como a arquitetura muscular. Nós temos músculos que são penados, então o sinal ele percorre um trajeto diferente, como a zona e território de unidades motoras, isso só para vocês identificarem algumas limitações. E nós temos os eletrodos que a gente chama de matriciais, que você consegue avaliar a fibra como um todo, que permitem outras interpretações. Mas grande parte dos estudos que a gente visualiza com treinamento de força não utilizam esse tipo de eletrodo. Então, como eu falei no tópico 2, e eu vou trazer agora especificamente no tópico 3, ou a dica 3, é sobre a arquitetura muscular. Então, quando você avalia um músculo fusiforme, no qual as fibras são paralelas, o sinal ele percorre basicamente
toda a fibra seguindo o sentido dela. Isso é paralelo, de certa forma, com a área de captação do eletrodo bipolar ou matricial. Agora, quando nós visualizamos músculos penados, o sinal ele não percorre a direção paralela à área de detecção do eletrodo. E isso influencia certamente no nível de sinal captado pelos eletrodos. Então olha que interessante, eu não posso fazer, por exemplo, uma comparação de atividade do reto femoral com o bíceps braquial ou com o músculo da cadeia posterior em diferentes exercícios. Por quê? Primeiro, a arquitetura é diferente. Segundo, quando você muda o exercício, você muda o comprimento, você muda o braço de momento de realização daquela tarefa. Muitas vezes a alavanca se altera em relação ao braço de momento. Isso eu estou falando de componentes mecânicos que influenciam na produção de força. Ou seja, a comparação entre os exercícios já se torna inviável. Em relação a isso, a gente entra na dica número 4, que seria, Gabriel, qual é a relação do sinal eletromiográfico ou atividade muscular com a produção de força, ou até mesmo hipertrofia? Aí vem um ponto que requer muito cuidado. Quando a gente fala de contração isométrica, no qual existe alteração de comprimento, mas essa alteração de certa forma é restrita, e alguns estudos mostram que para algumas tarefas existe uma relação linear e proporcional entre o nível de atividade muscular e o nível de produção de força. Agora, quando nós falamos sobre atividades dinâmicas, como um agachamento, como um 4 apoios, não existe uma relação obrigatória entre o aumento da ativação com o aumento da produção de força. Se a gente tem que pensar que grande parte do movimento, ou seja, a maior parte desse movimento, é direcionado através do córtex motor. E ele vai definir quais músculos serão recrutados e de que forma e intensidade esse recrutamento irá ocorrer para que a tarefa seja realizada com eficiência. Então, os estudos que comparam a atividade, por exemplo, do glúteo máximo em diferentes exercícios, corre disso porque é furada, ainda mais com eletrodos bipolares de superfície. Claro que existe a normalização, mas quando se considera os fatores de arquitetura muscular e fatores mecânicos como o braço de momento, como a relação de centro de gravidade, essa relação entre ativação muscular e produção de força se torna completamente inviável e incoerente e é realizada de forma equivocada, mais uma vez, por pessoas que não entendem essa metodologia em instrumentação. E a dica número 5 é em relação a tomar cuidado com a leitura somente do resumo dos artigos ou dos resultados. Todos os estudos que envolvem eletromiografia de superfície geralmente adotam procedimento de tratamento do sinal diferente, ou seja, a normalização, a frequência, o tipo de índice que está sendo calculado para representar um aspecto específico do sinal. Então é muito importante que quando a gente vier a comparar um estudo com outro, a gente entenda esses procedimentos, para não falar por aí ou na academia a partir de resultados que você não tem noção ou que o seu colega não tem noção de como eles foram calculados e produzidos. Mais uma vez, o objetivo desse vídeo não é uma crítica geral, pelo contrário, é trazer um pouco do que nós temos de conhecimento laboratorial e sobre o tratamento e utilização dessa técnica para que você que atua com treinamento de força ou reabilitação de lesões consiga trabalhar com conhecimento sólido, né? E tenha condições de filtrar as informações a partir dos artigos científicos. E complementando tudo que eu falei até agora, grande parte das publicações do nosso grupo de pesquisa no UFRJ, nós comparamos estímulos diferentes para os mesmos exercícios em relação à atividade muscular. Então, meu projeto de mestrado e doutorado, por exemplo, ele envolveu a comparação de diferentes métodos de treinamento de força, agonista, antagonista, supersérie, que manipulavam a ordem dos exercícios, porém nós avaliamos os mesmos músculos, os mesmos exercícios com a mesma amplitude de movimento e com a mesma carga. O que nós comparamos foi o mesmo músculo com ele mesmo, de acordo com os diferentes estímulos proporcionados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todos os artigos, mais uma vez, têm um resumo bem legal sobre a aplicação da eletromiografia no treinamento de força, estão disponíveis na descrição do vídeo. E eu convido mais uma vez vocês a curtir, se inscrever no canal e marcar o sininho da notificação. Não esqueçam do joinha no vídeo e também pode colocar as dúvidas nos comentários. Na medida do possível, nós tentaremos responder a todas as dúvidas. Esse foi mais um 5 Tips, muito obrigado, até o próximo vídeo, pessoal!